Olá, pessoal! Estou aqui hoje na estreia do meu podcast. Estou muito feliz por estar aqui. Nós vamos aqui toda semana falar sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, um pouco de política, a economia do dia a dia. E toda semana eu vou trazer aqui um novo convidado para conversar conosco. E hoje eu recebo aqui o meu amigo Rafael Arruda. O Rafa é empresário da comunicação, ele é treinador de pessoas na área de desenvolvimento humano e lançou recentemente o livro Comunicação Inteligente e Storytelling. Não é isso, Rafa? É isso aí, eu estou muito feliz de estar hoje aqui. Obrigado pelo convite. Eu sei que esse é o primeiro programa. Você já foi convidada minha como entrevistada. E eu estou feliz de ter sido o primeiro aqui da lista que você tem pela frente, que eu sei que tem muita gente boa que vai sentar aqui. Então, é uma honra estar hoje conversando com você. A alegria toda minha. Obrigada por ter aceito aqui no meu primeiro programa. E me conta um pouquinho como foi que você chegou a escrever este livro. A história desse livro é muito legal, porque assim, esse foi o primeiro livro. Eu já terminei o segundo, ele está em fase agora de correção para ir para impressão. Mas o primeiro livro é aquele que vai colecionando boa parte do nosso aprendizado ao longo de uma vida, né? As pessoas sempre falaram para mim assim, Rafael, você ensina sobre comunicação na hora de gravar vídeos, na hora de falar em cima de um palco, por exemplo. Por que você não materializa isso num livro? Para mim era muito normal falar de comunicação, né? Sim. E as pessoas até perguntavam assim, você tinha alguma dor na área da comunicação? Tipo assim, você era gago, aí de repente você aprendeu a falar? Não, eu nunca tive essa dificuldade. Na verdade, para mim, o meu diferencial era a comunicação. Vou contar um segredo para você. Opa. Eu sou baixinho, né? Eu sou baixinho, tenho 1,70 bem esticadinho. Dos amigos eu sempre era o mais baixo. Então, quando você é menino costuma resolver as coisas na força. Quando você é adolescente, jovenzinho, criança, não para pensar muitas vezes, vai resolver na força. E eu já resolvia tudo na conversa. E eu falava para os amigos assim, ó, legal. A gente pode resolver tudo conversando, com diálogo, a gente resolve muitas coisas. E eu falei, você já parou para pensar que nem guerra precisava existir se as pessoas soubessem conversar? Nossa. Aí eu falei isso para um adulto uma vez, o adulto falou, não é que você tem razão, menino? Que legal, que E eu incrível. falei, opa, esse negócio de comunicação faz sentido, porque até os adultos estão prestando atenção naquilo que eu falo. E para mim era muito verdadeiro. Então, o que eu aprendi? Para eu sobreviver, eu precisava me comunicar melhor. E isso passou a ser um diferencial. E eu comecei a crescer, comecei a trabalhar, comecei a entrar no mercado de trabalho, ter uma profissão. Já fui me conectando ali com jornalismo, comunicação social, que é a minha graduação. Eu falei, opa, comunicação se resolve mesmo, você consegue fazer negócio se você se comunica bem, você melhora os seus relacionamentos se você se comunica bem, a comunicação é para a vida. Perfeito, isso que eu queria te perguntar aqui agora, porque quando a gente fala de comunicação, a gente tende a achar que estamos falando de mim para fora, né? Sempre ao exterior, exteriorizando isso. E, na verdade, eu acredito, né, que a comunicação bem desenvolvida e trabalhada, ela começa numa questão de desenvolvimento pessoal mesmo. Perfeito. Sim ou não? Aonde que você faz a ligação com isso, que o teu desenvolvimento da comunicação, antes dele ir para fora, colocar tudo isso aí, aonde que isso fez um bem para você? Perfeito. Então, olha só, esse primeiro livro, eu falo bastante dessa comunicação externa, como a gente se posiciona, como a gente se coloca profissionalmente, como que as pessoas estão me vendo, e tudo comunica, eu falo tudo comunica. 93% da nossa comunicação ela é não verbal, ou seja, é nossa expressão corporal e o nosso tom de voz, só 7% é conteúdo. Tanto que se você está assistindo aí, colocar no mudo aqui agora, você vai entender alguma coisa pelas minhas expressões, pelo meu posicionamento aqui. A gente consegue compreender muito de maneira subjetiva, é muito doido isso. Que legal. Por isso que um bebê não conhece as palavras, mas ele entende se o pai está trazendo carinho ou está dando bronca. Ele entende porque ele consegue ler a pessoa, mesmo ainda ele não tendo o cognitivo formado. Bom, esse livro ele traz essa comunicação mais externa para posicionamento no mercado, para alavancar a sua carreira. O segundo livro que eu terminei agora fala justamente desse ponto que você trouxe, que é a minha comunicação interna. Muita gente me pergunta assim, por que eu não falo bem? Por que eu não consigo me comunicar com clareza? Porque a primeira comunicação é que está falha. Qual que é a primeira comunicação?
a de mim comigo mesmo. Então, todos nós temos um diálogo interno. Eu estou falando com você, eu estou pensando antes de falar o que eu vou falar, estou criando a resposta aqui em frações de segundos para te responder. Perfeito. E enquanto eu estou falando, você também está conversando aí com você no seu diálogo interno. O que acontece muitas vezes? A gente não tem clareza nesse diálogo interno. Perfeito. E essa falta de clareza vai nas palavras. As palavras não saem com clareza, a linha de raciocínio não se completa. E aí eu falo, poxa vida, eu não me comunico bem, preciso fazer um curso de oratória. Aí ele vai lá e faz um curso de teatro, e ele aprende a dicção, projeção da voz, quando o problema não é só isso. Então, entende? qual é a dica que você pode dar para a gente para que a gente perceba qual é essa nossa comunicação interna? Porque como você mesmo disse, quando você falou, eu estou aqui pensando, mesmo quando eu falo e você está, eu falei, opa, peraí, o que eu estou pensando? Eu já me perguntei. Quer dizer, isso é automático e a gente tem dificuldade de perceber a nossa própria comunicação interna. Que dica você pode dar para a gente? Como que a gente começa a perceber isso para poder mudar essa comunicação? 2 pontos. Primeiro, se eu quero saber se a minha comunicação está clara, o que eu preciso saber? Antes de eu começar a falar algo, eu preciso saber onde está a minha linha de chegada. Ou seja, onde que eu quero chegar com aquilo. Qual que é o que eu quero que você entenda. Com tudo aquilo que eu vou explicar, o que eu quero que você entenda. Eu tenho que ter claro aonde eu quero chegar. Muita gente começa a falar e para pensar só na introdução. Para pensar só em algumas perguntas que vai fazer ao longo do processo. Para pensar só no miolo. Mas não parou para pensar onde quer chegar. E aí, a comunicação, ao invés dela sair do ponto A e ir para o ponto B, ela vai do ponto A, depois ela passa no D, depois no F, depois no G. Puxa vida, onde é que eu vou chegar mesmo? Então eu não tenho clareza de onde eu quero chegar. A pergunta que a gente deve se fazer, onde está a minha linha de chegada? Esse é o ponto. Se eu vou fazer um story de 15 segundos, aonde eu quero chegar? Se eu vou fazer um vídeo de 1 minuto, aonde eu quero chegar? Se eu vou dar uma palestra de 1 hora, depois que eu monto a palestra inteira, aonde eu quero que as pessoas que estão na plateia cheguem com aquilo que eu vou ensinar. Ok. E o outro ponto da minha comunicação interna, então, eu falei 2. Só para ter bem claro isso. Então você diz, a gente começa, não é desenhando o caminho, a gente começa colocando aonde eu quero chegar e depois vai trabalhar aquilo. É o que eu chamo de roteiro reverso. O reverso. Você começa sabe pelo o fim. Exatamente. Perfeito. Na sua história, você já sabe o fim. Ok. Você já sabe o spoiler, olha que chato. Mas depois você vai temperar com o começo, com o miolo, com o desenvolvimento. Mas você, enquanto comunicador, você precisa saber onde você quer chegar. Isso vai te trazer clareza. Okay. Eu estou falando para quem está buscando essa clareza. Depois que você já domina isso, é até divertido você começar a falar e desenvolvendo ao longo do processo. Aí você descobre coisas novas. Mas isso é para um segundo nível. Então, a gente quer encontrar clareza, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. E o outro ponto é mais um recurso emocional. Todos nós, seres humanos, eu que estou falando, você que está ouvindo, a gente toma as nossas decisões por fatores emocionais. Então, apesar da gente achar que é cognitivo, tá? A gente acha, não, eu sou muito racional, sou muito cognitivo. Até essa decisão sua de se posicionar como cognitivo e racional, pode ter certeza que ela é emocional. Que legal isso. Então, o que eu preciso fazer, Alessandra? Eu preciso melhorar minha comunicação em relação a mim mesmo e trazer crenças positivas a meu respeito. Então, vamos supor, se eu vou aqui dar uma entrevista para você participar do seu podcast. Se o meu diálogo interno é assim, será que eu vou saber responder tudo que a Alessandra me perguntar? Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho capacidade disso? Você já começou a questionar tudo, daí você vai ficar inseguro, não vai conseguir falar legal, não vai pensar direito. Como que você tem que sentar aqui, então? Eu tenho que sentar aqui confiante do que o que eu vou dizer, as pessoas não sabem. Naquilo que eu estou proposto a dizer, nesse ponto... Ó, gente, vamos entender isso. No ponto que eu vou dizer, que eu fui chamado... A Alessandra, ela convidou alguém aqui que... Vou fazer uma metáfora para que você entenda. Vamos supor, você está lá viajando de avião. Quem que você quer que pilote o avião? O estagiário da companhia aérea ou o melhor piloto de todos? Nós já estamos tendo aqui uma mentoria sobre comunicação, hein? Olha só que show! Vamos aproveitar bem isso. Começa de novo, porque eu preciso prestar bem atenção. Então vamos lá, olha só. Onde eu quero chegar? A minha linha de chegada. Eu quero que você saiba que eu tenho que sentar aqui sabendo que eu sou autoridade no assunto. Isso não é arrogância, isso é posicionamento.
Ok. Entende? É uma linha muito tênue, né? Alguém fala hoje assim, eu sei do que eu tô falando. Se acha essa pessoa. Sim. Não, isso é posicionamento. Eu vou fazer a metáfora do avião. Você vai viajar de avião. E aí, na hora que você entra dentro da aeronave, fecham as portas. E aí a comissária fala, olha gente, estamos todos felizes para a estreia do nosso estagiário, ele que vai pilotar o avião. E aí, como é que você se sente? Socorro. Então, quem que a gente quer pilotando o avião? O melhor piloto da companhia, de preferência. Não qualquer piloto. Porque a nossa vida está em jogo ali. Aquele avião precisa chegar no destino dele. Então, olha só. A Alessandra, ela não pode convidar alguém aqui para falar, por exemplo, que ela não confie. Você não vai gastar o seu tempo precioso para ouvir uma pessoa que não domina um assunto para gastar o seu precioso tempo. É ou não é verdade? Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que o seu tempo é valioso. Eu preciso entender que o tempo da Alessandra é valioso, por isso ela precisa de pessoas que confiam no taco delas. Então, Alessandra, eu sento aqui falando para mim mesmo. Eu sei do que eu vou falar, eu domino o assunto e eu vou entregar o meu máximo. Tem que enriquecer, eu calo o que eu chamo de Forrest Gump lá na nossa cabeça, o contador de histórias, que fica assim, cuidado, e se acontecer, e se ela fizer uma pergunta que, nossa, meu Deus do céu, se eu ficar ouvindo demais esse Forrest Gump dentro da minha mente, eu vou perder a linha de raciocínio, eu vou me confundir. Por isso que muita gente se perde, porque fica ouvindo as historinhas dentro da mente. E aí a pergunta, e que eu recebo muito disso nos processos de coaching também, e acho que você com certeza, né, você também faz mentoria e tudo isso, a pergunta que todo mundo faz, e aí eu quero que você dê aqui a melhor dica de todas dentro dessa tua área, da tua especialidade de comunicação, que é como que eu calo essa voz dentro de mim? Olha a pergunta. Ela trouxe perguntas pesadas. Como que eu calo? Eu preciso de uma voz maior que aquela. Okay. Então, muitas vezes, a Alessandra, eu sei que ela faz alguns acompanhamentos como coach. Uma das ferramentas, você pede para os seus coaches ou seus clientes escreverem eu sou, fortalecendo a sua identidade. Quando eu coloco no papel, sabia que isso é uma estratégia de comunicação? Antes de eu me comunicar com o mundo, eu estou me comunicando comigo mesmo. Perfeito. Então, o colocar no papel, você está criando uma nova sinapse neural, que até então aquilo estava enfraquecido, ou você nunca tinha parado para pensar. Então, criou uma nova sinapse neural. A sinapse também é uma comunicação lá no nosso cérebro, que acontece nos neurônios. Deixa eu aproveitar teu gancho aqui que você falou, ao colocar no papel. Eu tenho muitos clientes que às vezes me dizem assim, preciso mesmo escrever, Alessandra? Se eu ficar só repetindo não é o suficiente? E você frisou aqui, né? Ao colocar no papel. Exatamente. Ok. E você dissocia. O que eu dissocio? Eu tiro de dentro. É igual o técnico de futebol quando assiste o jogo. O jogador mesmo, que ele jogou o jogo, depois ele senta lá para assistir o jogo que ele já jogou, ele consegue identificar os erros dele, ele consegue identificar o posicionamento dele em campo, onde ele poderia ir, de que forma ele poderia jogar. O que é aquilo? É dissociação. É como se você estivesse assistindo um filme da sua própria vida. Você vê de fora quem você é, sua identidade. E aquilo te traz uma nova afirmação. Porque todos nós temos a nossa identidade formada ao longo da nossa vida. Os nossos pais, nossos avós ou quem cuidou da gente foi falando, você é isso, você é aquilo, falou coisas boas, falou ou não falou? Falou. Mas às vezes falou coisas ruins também. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu costumo dizer que ninguém nasce tímido, ninguém nasce com vergonha. Tem gente que fala assim, Rafael, preciso fazer um curso com você que eu preciso perder a vergonha, eu sou tímido. Ninguém nasce tímido, a gente aprende a ser tímido. Alguma coisa ali... Às vezes a criança é introspectiva, existe o extrovertido e o introvertido. A pessoa é um pouquinho mais introspectiva e é normal, ela se abastece ficando sozinha. E isso é uma atitude preferencial. Tem gente que não se abastece, vamos fazer um churrasco, preciso de ver gente. Você já viu aquela pessoa que está estressada, trabalhou a semana inteira e fala, vamos fazer um churrasco, preciso de gente. Ela se abastece assim. Tem gente que fala, não, eu preciso ficar um pouco quieto, porque eu tô cansado essa semana. Então ela vai se abastecer sozinha. Só que ser introvertido não significa ser tímido. E a pessoa lá na infância, um dia foi num evento com o pai e com a mãe, e a criança ficou um pouco atrás do pai ou da mãe ali escondido, e aí todo mundo cumprimentou essa criança e a criança não respondeu. Aí o pai fala, ele ou ela é tímido. Daí a criança, eu sou tímido. Porque... É colocado o rótulo em cima, né? Exatamente, você falou a palavra.
Então, muitas vezes, a gente foi rotulado. E para aquela criança fez sentido. É isso! Quando eu falo que eu sou tímido, ninguém me enche o saco. Então, eu sou tímido. Isso. Porque aquela timidez Aí essa timidez protegeu. até cresce. Né? E ela passa Protegeu. a se esconder no sentido de se proteger atrás disso. Exatamente. Aí você cresce, você vai para o mercado de trabalho, precisa apresentar aqui o projeto novo do nosso time. Quem apresenta? Ah, fulano é tímida, ela não. Não, pode ser vocês. Ela cede o lugar dela todas as vezes, porque ela aprendeu que ela foi tímida. Então, voltando ali, ó, pro escrever no papel, você está criando uma nova comunicação. A vida inteira você colocou, eu sou tímida, eu sou tímida. E essa sinapse, ela vai se tornando cada vez mais forte e automática lá no nosso cérebro. Então, eu preciso, todo dia, falar para mim mesmo quem eu sou. Okay. Quem eu sou, o meu potencial. Eu sou líder. Líder precisa se comunicar. Perfeito. Então, é para colocar ali aquilo que você é e o que você deseja ser. Exatamente. É isso? Vamos ensinar de forma bem prática o pessoal aqui a fazer o exercício do Eu Sou. Esse é um exercício lindo, Muito eu bom. faço, eu gosto. E eu acho que você faz também, né? E ele, como você disse, muda a nossa comunicação interna. É uma das ferramentas mais preciosas que temos para calar essa voz negativa, a voz duvidosa que está o tempo todo falando dentro da gente, né? Exatamente. Então, como é que faz? Ensina bem direitinho. É muito simples. Você vai escrever tudo aquilo que você é. Então, por exemplo, de preferência coisas boas. Olha só. Eu sou líder, eu sou honesto, eu sou corajoso, eu sou leal, eu sou inteligente, eu sou estudioso, eu sou pai. Tudo aquilo que... Você pode escrever umas 30 aí, né? Pelo menos 30, né? Tem gente que tem dificuldade. Pus só 5, eu já listei com umas 7. É que começa devagar, né? Quando a gente começa a fazer, a gente não está acostumado com isso e nós temos dificuldade de encontrar as nossas forças. Pelas vivências e experiências mesmo, né? Normalmente a gente deixa a voz interna negativa falar mais alto. Então, no começo, você começa com pouco, mas senta e começa. Porque você vai ver que essa lista automaticamente vai crescendo. Né? Exatamente. E, como o Rafa disse há pouco, escreva, porque sim, escrever faz diferença do que só repetir internamente. Né? Exatamente. E eu gosto muito também, eu peço sempre aos meus clientes, eles falam assim, mas eu sou, e eu quero ser mais organizado. Então escreva, eu sou organizado, porque você começa a trabalhar isso na tua comunicação interna, e você, depois de repetir várias vezes, você passa a ser. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aí você fala, esse negócio é bobagem de falar que eu sou isso. Enquanto você falar que é bobagem, você está ouvindo um diálogo interno seu falando ao contrário. E aí você está ouvindo ele. É por isso que talvez você não tenha coragem. Você fala assim, eu não vou falar que eu sou corajoso. É por isso que te falta coragem para tomar algumas decisões. Eu me lembro uma vez, e eu explico isso para os mentorantes, eu precisava dispensar alguém da minha equipe. E eu estava procrastinando isso, porque eu gostava muito da pessoa, já tratava como amigo, ia na minha casa como amigo, mas aquele relacionamento começou profissionalmente. Ele estava na minha equipe, era um funcionário. E aí, já fazia tempo que eu estava procrastinando a decisão de encerrar ali aquele ciclo de... A amizade continuaria, mas um ciclo de... Profissional. Precisava encerrar. E aí aquilo me dava uma dor no estômago, toda vez que eu pensava naquilo, e eu procrastinando. Até que um dia eu estava fazendo esse exercício e estava lá escrito uma das coisas que eu repeti. Eu sou o líder. Eu falei, poxa vida, o que o líder faz? O líder lidera, o líder toma decisões. Se eu não estou disposto a tomar decisões, tudo isso no meu diálogo interno, eu tenho que abrir mão da minha liderança ou fazer o que o líder faz. Nessa mesma hora, eu chamei fulano, conversei com ele em 2 minutos, ele me abraçou e falou, tamo junto, fica tranquilo. Perfeito. Eu falei, se eu soubesse que ia ser tão fácil. Mas eu precisei trazer essa consciência. Então, olha só um ponto que eu queria amarrar. É legal de podcast que você pode anotar aí. Quando eu me comunico comigo mesmo, coloquei as ideias no papel, comuniquei comigo mesmo, eu alcanço um outro C, que é clareza. Perfeito. Quando eu tenho clareza, eu alcanço outro C, que é a consciência. Então, olha só, quando eu me comunico comigo mesmo, comunico o primeiro C, o segundo C vai me trazer clareza, e essa clareza vai me trazer consciência. A gente faz um monte de coisa por não ter consciência, você sabia disso? A gente deixa de fazer um monte de coisa por não ter consciência. Agora entra uma outra palavrinha, é só a consciência que liberta a gente de algo que está travando a nossa vida, que é a escravidão.
Como assim, Rafael? Escravidão? Nós não vivemos no tempo da escravidão. Isso aí já passou faz muitos anos. A gente vive na escravidão de um emprego, na escravidão de um sistema, na escravidão de uma liderança abusiva. Existem várias escravidões que têm cara de outra coisa. Sim. Mas por que você está nessa escravidão? Porque você não tem consciência. Por que você não tem consciência? Porque você não alcançou clareza. E por que você não alcançou clareza? Porque você não está se comunicando com você mesmo. Está falando um monte de coisa para as pessoas. Você às vezes não para olhar para isso. Perfeito. Tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que ele diz, né? Enquanto você não tomar consciência, teu inconsciente dirige a tua vida e você nem percebe. E é sobre isso, é sobre essas escravidões. O inconsciente que dirige a nossa vida é essa criança que foi rotulada de tímida, é essa criança que se assustou às vezes com uma situação que quando ela era pequena ela não entendeu que aquilo às vezes é parte da vida do dia a dia normal dos adultos e ela se assusta com algo e ela fica ali retraída. E tudo isso vem quando nós somos adultos e está trabalhando no nosso inconsciente. Então até que a gente pare, né, e olhe para isso. E aí, aí vem o terceiro, né? Eu olho para isso, então daí eu preciso comunicar diferente, preciso buscar essa clareza, preciso tomar essa consciência para conseguir mudar. Perfeito. É isso aí. Depois que muda, eu falo, não acredito que eu levei tanto tempo. Não, é normal, você aprendeu dessa forma. A parte boa, uma vez eu estava fazendo uma palestra de uma senhora de uns 65 anos, ela falou, isso serve para vocês que são jovens. Eu falei assim, ó, sabe que não, a boa notícia é que o nosso cérebro tem um negócio que se chama neuroplasticidade. Ele pode se modelar e aprender coisas novas a vida inteira. Inclusive é a vida inteira mesmo, só para de acontecer isso depois que a gente morre. Sim. Então, há sempre tempo para mudar. Sem isso dúvida, que é bom. Sem dúvida. E uma coisa muito legal, também quero pegar o gancho aqui que você falou, né? Uma vez que a gente muda, aí todo mundo pergunta, quem já mudou diz, né? E não tem volta. Não tem volta. E quem não mudou ainda fica com essa dúvida, né? Será? Isso é coisa de motivação, daqui a pouco passa. Conta um pouquinho pra gente como que é isso. Tem volta ou não tem volta? Tem volta. Tem volta, sim. Ok. Eu até falei, aí você não vai querer Sério? mais, mas tem volta. Por que tem volta? A gente está falando das sinapses, das conexões no nosso cérebro. Uhum. Então vamos imaginar um gramado. A grama está alta, Okay. E aí você tem que falar, eu tenho que passar por algum lugar nesse gramado. E aí você cria um caminho. Você passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Naquele lugar onde você passou, o que acontece com a grama? Fica batida. E ali você vê um caminho, né? Uhum. Um caminho. Quando você chega de novo na frente daquele gramado, fala, aquele já tem um caminho. Você nem tenta outro, você vai direto naquele caminho. Uhum. Assim é a nossa conexão, a conexão lá dentro do nosso cérebro. Aí você vai fazendo a vida inteira daquele jeito, Aí um dia você encontra a Alessandra. A Alessandra fala assim, ó, pode fazer diferente, você pode mudar o caminho. Tem um outro caminho aqui, ó. Mas a grama tá alta. Mas se você começar a passar por ele, a grama vai baixar também. Aí a pessoa, por obediência e respeito a você, ela fala, tá bom, eu vou. Ela tenta uma vez, a primeira vez é difícil, porque a grama tá alta, então os passos têm que ser altos. Aí a segunda vez vai melhorando, a terceira vez, daqui a pouco aquilo vira um caminho. Uhum. Só que a grama tá ali, baixa ainda. Aquele outro caminho, a grama timidamente começa a crescer. Perfeito. Só que acontece o seguinte, se um dia eu passo e vejo ali, aquele caminho continua lá ou não? Na sua base, ele continua lá. Ele tá lá. E se eu passar mais uma vez, eu vou me lembrar de tudo aquilo e eu posso voltar a fazer até um vício que eu tinha. Eu posso voltar se eu não vigiar, se eu não trazer aquilo para minha consciência. Então, eu posso sim voltar. É por isso que eu tenho que trazer os ganhos sempre para minha mente do caminho novo. Quais são os ganhos que eu tenho nesse caminho novo? E me relembrar todas as vezes. E não esquecer que aquele caminho está lá. Por isso eu tenho que ser vigia dos caminhos por onde eu passo. Ele continua lá. E a gente deve repetir para a gente que não tem volta por superação. E aí você falou a palavra motivação. Tem um monte de gente que fala aqui na internet, e se você quiser cortar só esse trecho e depois soltar, não tem problema. Tem um monte de gente que fala na internet que motivação é ruim. Eu vou te falar o contrário. Motivação é excelente, desde que você saiba para que você está usando a motivação. A motivação para calar o seu diálogo interno negativo
ela é excelente. E preciso agregar aí que a motivação ela é excelente e nós temos que buscá-la e promovê-la dentro de nós mesmos. Essa é a motivação boa. Eu acho que existe muita confusão porque as pessoas pensam que a motivação é algo externo e que tem que vir de fora. E essa é a maior roubada, porque isso não vem de fora. Né? Às vezes as pessoas falam, você na área da comunicação deve ouvir, venha dar uma palestra, motivar meu pessoal. A motivação é interna, a gente precisa aprender a desenvolver a nossa própria motivação e nos motivarmos, porque como seres humanos temos nossos altos e baixos, a gente uma vez já falou sobre isso, né? O tempo todo. Então, volta nos exercícios, cala essa voz interna negativa, né? Aprende, e o que você aprendeu, eu acho assim, não tem volta quando você incorpora aquilo que foi bom para você. Não é? Exatamente. E você não aceita. Mas por que é importante a gente vigiar? Você mesmo falou dos altos e baixos aqui. Você vai encontrar aquele caminho de novo. Sim. Por isso que você deve ser vigia da sua própria história e enxergar os ganhos. O nosso cérebro, o tempo todo, ele está buscando proteção e também ganhos. Se ele não está enxergando ganho, só sofrimento, você está começando um projeto novo, aí você só enxerga sofrimento. Antes de começar a gravação, você compartilhou um resultado que você teve aqui. Você falou assim, foi um resultado pequeno, mas foi um resultado. Eu falei, é isso aí. Porque se o nosso cérebro não vê os ganhos, ele só vê dor, o nosso cérebro vai querer dor? Não. Ele não vai querer dor. Então ele vai dar um jeito de falar pra você assim, viu, desiste desse projeto teu, isso só tá te trazendo dor, isso só tá te trazendo estresse. Você percebeu que depois que você começou a ser empreitada, você não dorme direito? Olha o teu cérebro falando pra você. O que ele quer? Te cuidar. Ele só quer te proteger. Só que quando a gente estuda um pouquinho do cérebro, você entende que essa parte do teu cérebro que tá falando pra você desistir, pra você parar, é a parte primitiva do cérebro, que só tá preocupado com o emocional. A racional não está falando assim, não, é só por um tempo esse... Ele quer proteger, mas não enxerga os ganhos de que se arriscar um pouquinho vai ser muito melhor ali na frente, Exatamente. Né? Por isso que a gente tem que comunicar para a gente mesmo, antes de comunicar para o mundo, os ganhos que a gente tem. Tá valendo a pena, eu estou evoluindo, eu estou progredindo, olha como eu sou melhor do que antes. Esses dias eu atendi uma pessoa que falou assim, eu não sei, eu faço curso, eu faço treinamento e parece que tá a mesma coisa. Daí eu só fui para um exemplo dele. Eu falei assim, quantas pessoas você tinha na sua família 15 anos atrás? Porque ele falou assim, eu ganhava bem menos e parece que hoje eu passo os mesmos problemas. Eu falei assim, mas peraí, quantas pessoas na sua família tinha? Não, era só eu. Peraí, quanto que você ganhava na época? Não, era tanto. Quanto que você ganha hoje? Não, 5 vezes mais. E a pessoa não para perceber os ganhos que ela teve ao longo do processo. E aí ela se assusta e a vontade que ela tem é de desistir. Mas ela não vai conseguir mais voltar naquele padrão de vida. Ela não vai se desfazer da família para ficar com só ela sozinha no mundo de novo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as histórias que a gente conta pra gente mesmo. Isso. Por isso é muito, vamos recapitular aqui, muito importante o exercício do Eu Sou, né? Eu gosto demais dele, eu acho que isso transforma. Hoje o Rafa trouxe aqui todas as explicações, assim, realmente como transforma e por que transforma. Então façam isso, né? Fica aí a dica. E Rafa, quero te agradecer demais, foi extraordinário. Nossa, passou rápido, né? Passa muito rápido. Eu falo pra caramba, né? Não. Eu falo pra caramba. Não, é ótimo, foi uma delícia. E eu queria encerrar aqui deixando uma frase que eu acho assim que coroa essa nossa conversa, que também eu tenho comigo desde sempre, que diz assim, e quero que todo mundo leve isso, coloque isso no seu coração, porque quando você toma consciência disso e lembra disso o tempo inteiro, você consegue ser o seu melhor amigo. E a frase é: eu sou minha melhor amiga ou minha pior inimiga. E eu escolho isso todos os dias. Ser minha melhor amiga. Uau. Não é? Uau. Então é isso. Lembrem-se, você é o seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Então seja o teu melhor amigo. Já escolhi. Ok, eu que agradeço o seu convite, desejo muito sucesso no seu podcast, vou acompanhar. Se você está assistindo a gente aí pelo YouTube, não esquece de se inscrever. Se você está vendo pelo Insta, segue a gente, dá um like. E você também pode estar ouvindo aí pelo Spotify, então continue. Semana que vem nós vamos estar aqui de novo com outros convidados. Até semana que vem!